Queria pedir que os irmãos abrissem na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vou ler os versículos 15 e 16. Só um minutinho. Na verdade, eu vou ler do versículo 14 em diante. E vou usar esses versículos como pretexto. Vamos lá. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 14 diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados por erros desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, e no amor, e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua bondade, te agradecemos por teu cuidado, te agradecemos por tua mão que não só nos sustenta, mas também nos protege. Desde o amanhecer, ó Pai, o Senhor proveu as nossas necessidades. Andamos por lugares perigosos, estradas terríveis, mas em tudo isso o Senhor nos ajudou. Pai, estamos aqui com o intuito de juntos mergulharmos na tua palavra e dela extrairmos alguma coisa com a qual, ó Pai, hemos de orientar os nossos passos no ministério que o Senhor nos confiou. Pai, somos falhos, somos limitados, mas estamos certos, Senhor, que a tua graça é maior do que o nosso pecar. Nos assista, ó Pai, por essa graça e nos permita, Senhor, extrair lições valiosas desta palavra, que nos alimentem e nos fortaleçam. Pai, porque os dias que vivemos são terrivelmente difíceis, ainda que não pareçam, mas são terrivelmente difíceis. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Nos assista nesta hora, que o teu Espírito nos ensine e nos dê entendimento para mergulhar até onde o Senhor desejar naquilo que precisamos saber. Pai, assim como o pão alimenta o corpo, a tua palavra alimenta a nossa vida. Então fale conosco, nos alimente, Senhor, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês nesse seminário teológico. Hoje, a proposta que me foi dada é que eu falasse alguma coisa sobre a Bíblia e
interpretações, além das manifestações dos nossos dias. Fazer um olhar ou dar um olhar à realidade na qual nós estamos inseridos e tentarmos compreender que momentos tão estranhos e esquisitos são esses que a gente está vivendo. Há uma construção lógica que atrapalha significativamente aquilo que fez a tradição das Escrituras, fez a tradição da própria história da igreja, e nós estamos, desmantelando essa lógica, esses princípios, e construindo uma igreja extremamente estranha, extremamente esquisita, à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Bom, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, e são os momentos propriamente ditos do tema que me foi proposto. Primeiro, fazer uma pincelada acerca das Escrituras e, a partir dessa pincelada geral, estabelecer algumas estacas em torno das quais vamos cingir a nossa reflexão e, logo na sequência, esboçar alguma coisa em torno do uso abusivo nas interpretações que se fazem hoje, né? Como é que nós estamos interpretando as Escrituras, ou pelo menos quais são as máximas que regem a hermenêutica pós-moderna. E aí terminar então a fazer as considerações desse contexto maligno ou malévolo, ou seja lá o que for, que a gente está vivendo. E aí, dele extrair algumas lições para a nossa caminhada. Bom, parece até abusivo o que eu vou fazer com o texto que eu li, mas eu tenho boas razões para fazê-lo. Eu acredito que sim, tenho boas razões para fazê-lo. Quando nós pensamos na Bíblia, a gente precisa fazer uma demarcação histórica em torno dela, para que a gente consiga se situar. Estamos falando do quê, a partir do quê e para quê. Né? Historicamente, a gente sabe que a construção do saber, a construção do conhecer, enquanto parte das nossas faculdades cognitivas, ele se processou numa linha do tempo que vai do senso comum até o conhecimento tecnológico. Então, começamos lá com o senso comum, do senso comum passamos para o pensamento mítico, do pensamento mítico inventamos o pensamento filosófico, e o pensamento filosófico vai dar à luz a ciência. Consequentemente, a ciência vai dar à luz a tecnologia. Mais ou menos essa é a linha histórica desse processo de construir o saber. No entanto, quando a gente pensa aonde se insere as Escrituras são anteriores à filosofia e posteriores ao senso comum. Tecnicamente, ou academicamente, nós situamos o pensamento bíblico dentro dessa estrutura de pensamento mitológico. E aqui eu faço uma observação para chamar a atenção, que mito, academicamente falando, não tem nada a ver com o que a mídia tem feito com esse conceito. Porque a mídia construiu a ideia segundo a qual mito é o contrário de verdade. Mito ou verdade. No entanto, mito não tem nada a ver com isso. Mito, antes de qualquer coisa, academicamente falando, é uma explicação fantástica ou metafísica do mundo. O pensamento mítico, nesse sentido, tem uma característica muito peculiar. Primeiro, é um conhecimento que está assente na divindade. Em todas as culturas, nesse período mitológico, você vai
perceber que as sociedades vão se organizar em torno da religião. A religião é o mote, é o ponto fulcral, é o elo de ligação das relações sociais comunitárias. Então, assim como para a cultura judaica você tem o profeta, ou as figuras religiosas, que vão desde o sacerdote, sumo sacerdote, profeta, nas culturas vizinhas, paralelo a essas figuras, tinham os videntes, os adivinhos. Nas culturas gregas eram chamados de sábios, os sábios. Os grandes mitólogos, Homero, Hesíodo, eram chamados de sábios. Aqui no Brasil, nas culturas tupiniquins, você tem a figura do xamã. Todos estes têm um papel na construção do pensamento mítico. Porque há uma alegação razoável, segundo a qual essas figuras recebem reveladamente o saber, o qual transmitem para os outros. Então, se em algum lugar, em algum momento, alguém disser que as escrituras são mitológicas, é dentro desse prisma acadêmico que se está fazendo essa construção. Porque nós sabemos que as escrituras são a revelação. Sim ou não? A revelação. Isso aí não vem da vontade humana, mas o Senhor, usando os seres humanos, manifesta a sua vontade. Não para o seu bel prazer, mas para a preservação da humanidade. Então, é dentro desse quadro em que está inserido as Escrituras, a Bíblia. Então, nós, herdeiros do pensamento judaico, porque somos cristãos, nós estamos assentes nesse princípio, que as Escrituras que embasam a nossa vida religiosa, ela não vem da vontade humana, não vem do querer do ser humano, mas sim vem de Deus. Agora, eu vou me afastar das outras mitologias, vou me cingir nas Escrituras. As Escrituras, nesse sentido, por serem reveladas, a gente precisa guardar algumas proporções. Porque, embora seja revelação, as Escrituras não revelam tudo. E não tem tal pretensão. As Escrituras não têm a preocupação de revelar tudo. Mas sim, a preocupação dela é revelar aquilo que de outra maneira nós não teríamos condições de saber. As Escrituras nos dão a conhecer aquilo que de outra maneira, de outro modo, nós não teríamos condições de conhecer. Esse é o primeiro aspecto. Agora, daquilo que nos é dado a conhecer, Deus também não dá tudo. Também não dá tudo. Ele dá apenas o necessário e suficiente para que nós alcancemos a salvação. A Bíblia, resumindo, é um texto revelado, nos dá a conhecer aquilo que ciência alguma, que senso comum algum, que filosofia nenhuma, que tecnologia qualquer teria condições de nos dar a conhecer. Aliás, grande parte do projeto científico está assente naquilo que está aqui. Grande parte do projeto científico nasceu justamente das afirmações que são feitas aqui. As comprovações estão aí, que chegam e sobram. No entanto, as inquietações aparecem junto. Por quê? Porque, embora o Senhor nos dê a conhecer aquilo que de outra maneira não teríamos como saber, Ele guardou a revelação para tempos específicos. Está revelado? Está. Mas a revelação vai ser aberta no tempo apropriado. Fora do tempo, você pode até falar, discutir, mas a compreensão não é genuína.
Por quê? Porque o tempo apropriado não é chegado. Bom, haja visto o Apocalipse. A gente vive discutindo o Apocalipse. As datações de alguns irmãos curiosos fizeram a datação do fim do mundo e coisa do gênero. Tudo terminou um verdadeiro fiasco. Por quê? Porque muito do que Apocalipse diz é revelação fechada. O tempo oportuno não chegou para que se dê a conhecer acerca daquilo que ele está falando. Então, designar o Elias é a besta, o fulano é a besta. Na verdade, isso aí é uma forma de tentar precipitar a própria revelação. O Senhor, no tempo oportuno, vai nos dar a conhecer. E ninguém terá dúvidas acerca de quem é. Agora, se até lá ainda estivermos vivos. Até lá ainda estivermos vivos. E muito do que eu estou dizendo aconteceu com os próprios profetas, que foram instrumentos desta revelação, que escreveram esta revelação. Eles tiveram o privilégio de explicitar o conhecimento, a vontade de Deus. Mas enquanto viveram, não tiveram o privilégio de compreender o que eles diziam, nem o que eles escreviam. Se não, vejam, vamos brincar com um texto só para dar exemplo. Abra o livro de Eclesiastes. Cantares, Cântico dos Cânticos. Uma cena romântica vira profecia. E uma profecia tão maravilhosa quanto. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. É um refrão de um hino que o esposo, enquanto apaixonado, escreve para a sua amada. Ela diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Salomão teve o privilégio de fazer a pergunta, mas não viveu para ver a resposta da pergunta que fez. Todos os estudiosos do livro, quando interpretam ou transliteram o que está aí, é a revelação da igreja. É a revelação da igreja, porque ela começa na singularidade, mas ela termina numa pluralidade de um exército que marcha, que não conhece barreiras que a impedem de progredir. Salomão, por mais sábio que tenha sido, fez a pergunta, mas não teve a resposta enquanto viveu. Isso é só um dos muitos exemplos que as Escrituras nos dão. Bom, o essencial nessa primeira abordagem é destacar isso. Primeiro, a Bíblia, enquanto revelação, não nos dá a conhecer tudo. Nos dá apenas aquilo que nós precisamos para sermos salvos. Agora, essa afirmação abre precedentes para a gente afirmar razoavelmente o seguinte: a Bíblia, por ser um livro revelado, cujo propósito é explicitar o conteúdo formal da salvação, ela é um livro de fé. Ponto. É um livro de fé. Meu querido, não é para você discutir, é para você crer. Ponto. Não é para você discutir, é para você crer. Então decida, você acredita ou não. Ponto. Se você não acredita, vai procurar sua turma. Sim. Você não acredita? Amigo, vai procurar sua turma. Agora, se você acredita, eu tenho boas notícias para te dar. A primeira é, o que está revelado, nem tudo é compreensivo. Essa é a boa nova que eu te trago. Nem tudo que está revelado é compreensível. Por quê? Porque nós não temos raciocínio à altura da grandeza do que está dado. Se não, veja,
Vou usar alguns exemplos, para que não pareça que a coisa está, assim, pairando no ar. Você acredita que é justo o tribunal que condena justo e absorve miseráveis aprontadores? Esse tribunal é justo? Objetivamente não. Humanamente falando, não. Não pode ser justo. Tribunal justo é aquele que condena infratores e absorve justos, não infratores. No entanto, o assento fundamental das Escrituras está num tribunal que, aos nossos olhos, é injusto. Porque a nossa estadia, ou melhor, a nossa adoção como filhos de Deus, obedece o critério da injustiça. Porque um justo foi punido no lugar dos injustos. Dos injustos. Você compreende isso? Não é para você compreender, apenas creia. Ai de você se não crer nisso. É verdade. É verdade, é simples. Não é para você compreender. O pior não é isso. O pior é que aquele não foi um exemplo único. É um exemplo que se repete na vida de todos que foram absorvidos. Na hora em que você começa a se sentir justo, está na hora do abate. Papai te abate para salvar alguns infratores. Sim ou não? Gente, se estiver falando aqui bobagem, me desmintam. Tertuliano chegou a afirmar que o sangue dos mártires é a semente dos novos convertidos, das novas almas, daqueles que vão sendo salvos. Ou seja, se eles não morrerem, não há novos salvos. Então veja o período das perseguições. Quantos justos foram trucidados horrendamente. E enquanto eles eram sacrificados no Coliseu, quantos nas arquibancadas que foram num Coliseu para se divertir, terminaram em pranto chorando na presença de Deus, a ponto de enfraquecer o próprio exército romano. Em 400 e pouquinho, Roma foi tomada. Por quê? Porque o exército praticamente todo já era cristão. No entanto, esse é o princípio fundante. Pensar que Cristo justo foi condenado em lugar dos pecadores, enquanto isso estiver lá na dimensão de Cristo, é bacana, é romântico, é legal. Não, meu querido, em algum momento isso vai te bater à porta. Em algum momento você vai pagar pelo que você não fez, para que por meio do seu testemunho, alguém venha a crer que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. Estevão estava sendo apedrejado. O que Estevão fez? Fez alguma coisa? Não. Estava sendo apedrejado apenas por testemunhar a grandeza de Deus. No entanto, foi apedrejado até a morte. Um pouco antes da morte, ele faz a oração que ele aprendeu com Jesus. Pai, perdoa essa gente. Não sabem o que estão falando. Eu estou vendo o Senhor e o Cordeiro à sua direita. Ah, blasfemou. Piorou, né? Mata esse sujeito. E enquanto Estevão morria, quem é que estava de pé com a roupa dos caras que estavam apedrejando? Apóstolo Paulo. Se não houvesse aquele apedrejamento, talvez Paulo nós não o conheceríamos como o conhecemos. O impacto da morte de Estevão foi tão significativo na conversão de Paulo. Então, que o justo é sacrificado, é condenado, punido, no lugar dos miseráveis pecadores, isso não se circunscreve apenas a Cristo. Na verdade, essa é a tônica da vida cristã. Em algum momento, você será culpado de alguma coisa que você não fez. E aí o pedido de Jesus é, não discuta, nem peça férias. Como o cordeiro, vai para o matadouro caladinho. Simples. Simples. Segundo exemplo, uma jovem adolescente, seus 13, 14 anos, chega em casa e diz, estou grávida.
Mas essa gravidez não tem participação de macho, não. É gravidez pura. Se a tua filha chegasse em casa, nessa idade, e dissesse isso, o que você teria feito? Quer dizer, bom, é bom nem entrar em muita profundidade, nem convém. Porque a nossa mente não tem condições, não tem estrutura para lidar com a grandeza do que está dado. Não vai compreender isso. Não vai. No entanto, ai de você se não acreditar. Ai de você se não acreditar. Porque não tem cruz sem concepção virginal desse cara que vai subir a cruz. Então isso é para dizer, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro filosófico e muito menos um livro tecnológico. A Bíblia é um livro de fé. É um livro de fé. E como tal, o conteúdo é o necessário e suficiente para que nós, seres humanos, sejamos salvos. Agora, tudo o que ele nos dá a conhecer, muita coisa a gente compreende. Mas aquilo no qual está assente o nosso crer, via de regra, é incompreensível. Sinto muito dizer, mas essa é a verdade. Vamos compreender. Mas ai de nós se não crermos. Porque a exigência nesse sentido não é que você compreenda. A exigência é que você creia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que compreende seja salvo? Tenha a vida eterna? Não, não é compreender. Para que todo aquele que nele crê, é crer. O fundamento é crer. Bom, qual é, assim, os traços que a gente precisa organizar em torno dessa abordagem? Paulo, reiteradas vezes, vai falar que as Escrituras são inspiradas. Só que quando Paulo fala da inspiração das Escrituras, não está se referindo ao Novo Testamento. Está se referindo ao Antigo Testamento. No entanto, eu li de propósito esse texto em que Pedro faz referência a Paulo. Porque se vocês prestaram atenção, Pedro vai colocar as escrituras paulinas em pé de igualdades com as escrituras veterotestamentárias. É só relerem o texto, vão perceber que Pedro coloca em pé de igualdade o que Paulo está escrevendo com o Antigo Testamento. E ainda com ressalvas. Assim como deturparam o Antigo Testamento, nas cartas de Paulo, por haverem pontos de difícil entendimento, alguns deturpam o que Paulo diz, para dar ocasião àquilo que as Escrituras não nos permitem fazer. Ou seja, muito do que Paulo escreve não é para você entender, amigo. Creia apenas. Conheço o homem. Se é na carne ou no espírito, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado para o terceiro céu. Mas terceiro céu, que negócio é esse? Vamos aí. As propostas para tentar explicar isso são imensuráveis. As teorias construídas em cima do terceiro, segundo e primeiro céu estão aí, dando pano para manga. Compreendemos? Não. Ficamos aqui discutindo, tentando entender, mas não é para você entender, é para você crer que existem 3 céus. É um espetáculo as Escrituras, gente. É um espetáculo. Um espetáculo. Agora, as Escrituras, nesse sentido, elas vão sofrer significativamente ao longo da história com o avanço do próprio conhecimento. O primeiro abalo que ela vai sofrer é a emergência da filosofia.
Depois da emergência da filosofia, o nosso olhar para as Escrituras mudou para sempre. Mudou para sempre. Porque nós já não conseguimos olhar para as Escrituras pelas Escrituras. Nós olhamos para as Escrituras filosoficamente. Mesmo que você não tenha formação filosófica, a formação que você tem, do fundamental até onde você chegou, é extremamente grega filosófica. E aí começam as nossas discrepâncias. Nós temos uma educação ocidental grega, no entanto, as Escrituras estão assentes numa cultura oriental. Agora, tentar fazer esse casamento entre a postura epistemológica, ocidental filosófica, com a revelação numa cultura oriental, começaram os nossos problemas com as Escrituras. A ponto de alguns colocarem na Trindade Deus, Jesus Cristo e Sócrates. Acreditem, é verdade. No primeiro século, muitos crentes na igreja lá de Alexandria acreditavam piamente que a Trindade era Deus, Jesus, a revelação para o povo oriental, e Sócrates, a revelação para o povo ocidental. É engraçado essa construção, extremamente problemática, mas é essa indicação que eu estou fazendo de que o nosso olhar para as Escrituras, depois que surgiu a filosofia, nunca mais foi o mesmo. A filosofia maculou o nosso olhar, maculou a pureza das Escrituras. Então, até as nossas traduções em português, algumas são extremamente vergonhosas, para não dizer outra coisa. Eu ouso dizer, tem aí algumas traduções que são extremamente imorais. Você nasceu no Brasil, escuta que quando Jacó morreu, o velório dele durou quanto tempo? 40 dias. 40 dias de velório. Morreu, os médicos egípcios fizeram trabalho de embalsamento do corpo e foi velado 40 dias. Depois dos 40 dias, a marcha fúnebre de volta para Canaã para ser enterrado. Cara, não é loucura isso? No Brasil, morreu de manhã, à tarde enterra. Sim ou não? É simples. A gente acha que nós somos mais descolados. É verdade, nós achamos que somos descolados. Para que ter esse negócio aí? Cara, isso aí é presunto. Joga ou incinera isso, ou joga na terra e acaba logo. Gente, as consequências de uma morte mal chorada são terríveis. São terríveis. Então a gente lê o que está lá, a gente tem dificuldade de compreender. Por quê? Porque a nossa perspectiva educacional está longe disso. Bom, enfim, são só algumas indicações acerca dessa inserção da filosofia enquanto princípio fundante da nossa formação versus a cultura que deu origem, ou a cultura por meio da qual as Escrituras chegaram até nós. São culturas totalmente distintas. É a primeira coisa. Com a emergência da ciência no século XVIII, o golpe foi ainda mais duro. O golpe foi ainda mais duro. Por quê? Porque a filosofia exige compreensão. E o texto está exigindo de você fé, crer.
A filosofia te manda compreender. Quem é que disse isso? Foi o Anselmo de Cantuária, no seu proslógio, escreveu um texto devocional chamado Proslógio. Anselmo disse que eu creio para compreender, mas não compreendo para crer. A distinção está aqui entre o filósofo e o teólogo. O teólogo crê para compreender, ao passo que o filósofo compreende para crer. Ele, na qualidade de teólogo, abade lá e coisa do gênero, no seu devocional começa deixando claro: eu escrevo filosofia, mas eu não sou filósofo, eu sou teólogo. Porque eu creio para compreender, e não o contrário. Porque o contrário é o que o filósofo faz. A emergência da ciência trouxe outra dificuldade dentro da compreensão e tudo mais. Porque o que diferencia a ciência da filosofia é o método. A filosofia está assente no método racional. No entanto, a ciência está assente no método experimental. Então, compreender na ciência é comprovar empiricamente. Tem que experimentar, tem que confirmar o que você está dizendo a partir de experimentos, sejam eles laboratoriais ou não, mas tem que confirmar o que você está dizendo. A máxima, com a emergência da ciência, era: tudo aquilo que não se submete ao método científico não é digno de credibilidade, porque não é verdade. No método científico existem pelo menos 6 procedimentos. O primeiro é a observação. O segundo é a problematização. O terceiro é a formulação de hipóteses. O quarto é a experimentação. O quinto é a análise dos experimentos. E o último é a conclusão, as teorias extraídas dessa análise do experimento. No método existem 2 procedimentos que são diametralmente opostos àquilo que está aqui. Primeiro, a observação, e segundo, a experimentação. Grande parte do que as Escrituras falam não são observáveis. Segundo, não se submetem a nenhum tipo de experimentação. Então, é um golpe na certa. Nós falamos de Deus. Alguma vez alguém viu Deus? Deus é observável? Já era, né? Não dá para observar Deus. Não dá. Falar em experimentá-lo, a coisa é ainda pior. Primeiro, ele não é objeto de experiência. Quando ele se manifesta e as pessoas dizem que eu tive uma experiência com Deus, nós somos, não sei, cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. Mas se você fizer uma enquete, como foi a experiência de cada um, não existem 2 experiências iguais. Isso para a ciência não serve como experiência. Não serve. Não serve. Felizmente não serve. Porque se servisse, nós estaríamos numa clausura científica. Então, é o segundo golpe para esse processo de construção do saber a partir da revelação. Além de ser incompreensível, não é suscetível à observação e muito menos à experimentação. Então, qual é a crise com a qual começamos a nos debater? Desde o século XVIII. É tentar ajustar as Escrituras às exigências do método científico. Daí vai nascer uma teologia, que alguns chamam de teologia liberal, cuja preocupação
é fazer uma leitura científica das Escrituras. Bom, em princípio, isso fere o fundamento da própria revelação, porque a revelação não tem nenhuma preocupação com as cogitações nem filosóficas, nem científicas. Então, por que submetê-la a essas exigências, sejam filosóficas ou científicas? Então, tentar ajustar o revelado às exigências científicas implica dizer, precisamos rasgar algumas páginas das Escrituras. E é engraçado que a igreja na Europa, depois da emergência da teologia liberal, a igreja está indo à míngua. Ela só não acaba porque Deus não permite. A igreja na Europa só não terminou porque Deus não permite. Porque pelo histórico, já teria ido há muito tempo. Então, aí estão dois grandes complicadores dentro dessa estrutura da revelação, que acabam minando a nossa consciência. Por quê? Porque se nós já temos uma formação filosófica grega, segundo, toda a nossa construção acadêmica é científica. Nós somos treinados, educativamente falando, para sermos cientistas. Olhar o mundo à luz da ciência. Então, os nossos óculos, com os quais encaramos a realidade, é a ciência. Então, você que tem uma mente treinada pela ciência, ou para a ciência, toda vez que abre as Escrituras para lê-la, você tem sérios problemas. Tem sérios problemas. Então, nós percebemos, nesse sentido, esse baque. Né? Aí, o universo tecnológico não vem nem ao caso. Essas duas matrizes são suficientes para perceber a complicação, o universo de dificuldades no qual todos nós estamos inseridos. Nós queremos ler as Escrituras filosoficamente e depois queremos lê-la também cientificamente. Então, eu quero provar para os meus amigos na academia que as Escrituras não são contrárias à ciência. Você pode fazer isso, tranquilo. Pode fazer tranquilo. Só que você comete um pecado sério. O cientista não acredita naquilo que ele não experimenta. O que você quer comprovar cientificamente, nem tudo você vai experimentar. Você não pode dizer, olha, minha filha hoje está grávida, mas grávida do Espírito Santo. Se você fizer isso, a gente até ajuda a te apedrejar, né? Você vai trazer um novo Cristo? Não, isso aí não é experimentável. Isso é uma experiência única na história, ponto final. E de lá para cá, a gente se contenta com essa única experiência. Nela a gente crê e nela a gente espera, ponto final. O que passa disso é procedência maligna, ponto. Bom, essa é a minha primeira apresentação. Vou passar, então, para a segunda, que está voltada às questões interpretativas. Quando a gente pensa em termos de interpretação, as Escrituras também sofrem algumas variações interpretativas. Porque as nossas hermenêuticas, as nossas exegeses e homiléticas e coisa do gênero, está indexadas, ou estão indexadas, a esse progresso do saber. Então, o que a gente viu? Vamos pegar só aí o período pós-apostólico, o período patrístico. Qual era a hermenêutica dos pais da igreja?
A hermenêutica dos pais da igreja era a hermenêutica literalista. O que está escrito é o que é. Ponto. Quer dizer, interpretação literal, tal como está escrito, é do jeito que é. Quando chegamos na Reforma, a nossa hermenêutica já passou pelos crivos, tanto, enfim. A gente já não está tão preocupado com a literalidade do texto. A gente já está preocupado, sim, com a hermenêutica histórico-gramatical. Por quê? Porque nós não estamos diante da língua original. O que nós temos já são traduções, interpretações. Os reformadores, os textos já estão latinizados. Então, nós precisamos trazer a história do texto e a sua gramática. E assim começou a hermenêutica ortodoxa. Então, precisamos compreender qual é a língua na qual o texto foi escrito. Vamos explicitar a sua gramática e aí, para extrair do texto a intenção do autor. Maravilhoso. Maravilhoso. A melhor das intenções, maravilhoso. No entanto, quando chegamos na modernidade, a gente percebe que toda tradução já é uma interpretação. Então, a gente não está lidando com o texto. Então, nós precisamos desinterpretar e aplicar no texto a nossa crítica. Bom, aí inventamos a hermenêutica histórico-crítica. Assim como eu submeto qualquer texto à crítica, eu vou submeter o texto sagrado à crítica. Aí já começamos a brincar de ser Deus, né? Ou seja, Deus não é tudo aquilo. Ou seja, Deus até é o cara, mas os caras que ele usou para nos trazer já não são tudo aquilo. Então, a gente pode reelaborar o texto, varrer algumas coisas que eles disseram que não tem nada a ver, e, enfim, método histórico-crítico. Quando a gente chega no século XX, encontramos uma pulverização hermenêutica, porque você pode fazer qualquer coisa, porque a máxima agora é a relativização do que está escrito. A pós-modernidade é isso. A hermenêutica pós-moderna é relativista. Não existem verdades absolutas. A verdade é aquilo que eu compreendo dela. Se eu não compreendo, também não é verdade. Ponto. Então, a nossa geração, imbuída nesse relativismo epistemológico, inclusive hoje se fala de geração pós-verdade, porque ninguém mais acredita na verdade, então as escrituras tornaram-se mero pretexto para fundamentar as intenções das instituições a que ela presta serviço. Não somos nós que estamos a serviço das Escrituras, mas as Escrituras estão ao nosso serviço. Então, elas respondem os nossos anseios, as nossas intenções, sejam elas boas ou más. Porque verdade nunca é verdade tal como ela é. Verdade é sempre relativa a mim. E a mim, de acordo com as conveniências que eu tenho. Há um grande sociólogo que falou, e com muita propriedade, que o grande problema da civilização humana reside na tentativa de equilibrar dois princípios fundantes da civilização. Primeiro, segurança. Segundo, liberdade. É a pior das equações na civilização, porque você não consegue encontrar equilíbrio para elas. Por quê? Porque quando você aumenta a segurança,
você tem que sacrificar a liberdade individual. Porque se você aumentar a liberdade individual, você sacrifica a segurança. Bom, a modernidade era uma sociedade, era uma civilização segura. Em compensação, as pessoas eram menos livres. A pós-modernidade, o pêndulo foi para o lado oposto. A pós-modernidade maximizou a liberdade individual e reduziu ao mínimo a segurança das pessoas. Então, quando você chega na igreja exibindo a bandeira da sua liberdade. É a partir desta bandeira da sua liberdade, conferida por direito pela Constituição brasileira, que você se põe diante do seu pastor. Se põe diante das Escrituras. Eu sou livre. Ninguém me tira esse direito. Porque é preservado pela Constituição. Ah, bacana. Então o pastor já não pode dizer que você está no banco. Porque se ele disser, tranquilo, pastor. Eu não dou meu dízimo. Eu levanto, vou dar o dízimo na igreja da esquina. Porque você não tem visão do reino. É simples. Não é assim que a gente está vivendo? Cara, é interessante. O sujeito é disciplinado aqui em Pirituba. E ele vai servir em Sapopemba. Vai servir em Sapopemba. Pior é que lá em Sapopemba a gente lhe dá boas-vindas. E ele está disciplinado em Pirituba. Eu estou usando a gente para não citar nomes, né? Quantos jovens nós, na Cristo Centro, Sapopemba, convocamos, senta aqui, vamos andar junto, pororó, parará. Não, pastor. Você está matando o meu ministério. Você não tem visão do reino. Você está velhinho. Essa barba branca se justifica. Ok. Saíram. Pergunte onde é que eles estão hoje. Nem na igreja mais estão. Por quê? É o uso da liberdade. Então, pense nessa bandeira que a pós-modernidade nos conferiu em detrimento da nossa segurança. A criminalidade cresce. A gente fica se perguntando, mas por quê? Na verdade, é simples. Se nós quisermos segurança, temos que sacrificar parte dessa liberdade que a própria Constituição nos dá. Ah, é lá, o Rio de Janeiro. O que é que está passando? Quer dizer, cercear a liberdade dos favelados tornou-se a grande bandeira de final de governo vamos lá. Enfim, é o que a gente está assistindo. Porque você não consegue equilibrar isso. Manter a segurança à altura e manter a liberdade que o sujeito quer. E aí, quando você abre as Escrituras, você se torna extremamente seletivo, né? Tem coisas que você lê e tem coisas que você não quer ler. Porque você é livre. A sua hermenêutica é a hermenêutica relativista, assente na sua liberdade. Então eu não preciso ler o texto todo, eu só leio aquilo que me interessa. É bênção pura. Estou abençoado, ponto, acabou. Certo? Aí as nossas Bíblias aqui dos nossos aparelhos celulares, né? Ingressaram nisso, sabendo da mentalidade com a qual a gente está se debatendo. Então, todos os dias, tem o versículo do dia. Certo? Vocês que leem essa Bíblia, sabem do que estou falando. Tem o versículo do dia. Alguma vez, você leu algum versículo que diz, eu te repreendo e te castigo porque te amo? Não, fale para mim. Não tem esse versículo nos versículos do dia. É só bênção. Porque ele sabe que você só vai ler aquilo que te convém, aquilo que favorece a sua liberdade.
Qualquer coisa que cerceia a sua liberdade, você não lê. Não lê. Então a nossa hermenêutica é problemática por causa disso. Ela está com a comida na base, porque não temos mais valores absolutos. Tudo é relativo. Então, se tudo é relativo e eu sou livre, cara, como é que eu vou escolher um negócio que vai me prejudicar? Não. Vou escolher aquilo que me favorece. Quando leio o Salmo 126, versículo 13 e 4, se eu não estiver em erro, restaure outra vez a nossa sorte, assim como as correntes do Negueb. Esse irmão está orando. É uma súplica que ele faz. Restaure a nossa sorte, ou seja, nos faça prósperos outra vez. Assim como o Senhor prospera, Negueb. Negueb é um deserto. Aí, quando você vai estudar essa relação entre o Negueb e a bênção que o cara está pedindo, você diz, esse cara é louco. Esse cara é doido. Porque o Negueb, embora seja próspero, ele não é próspero o ano inteiro. Ele só é próspero quando é Belém e está chovendo. Porque a escorrência da água traz tudo para baixo. Os campos florescem, as sementes trazidas com a escorrência da água. Mas por quanto tempo? Até que as chuvas lá em cima cessam. Cessou a chuva lá em cima, aqui, que era um paraíso por causa do florescimento que a chuva trouxe, vira terra árida, deserto puro. E aí o irmão está dizendo o quê? Nos faça prosperar outra vez, mas do jeito que Negueb é. Ora tem, ora não tem. Ora tem, ora não tem. Por que eu vou pedir para Deus para não ter? Esse irmão está louco. No entanto, quando você levar a fundo o que ele está dizendo, você vai perceber. Senhor, eu me conheço. Eu me sei que se o Senhor me der em abundância, em algum momento eu vou lhe virar as costas. Não vou querer saber do Senhor. Então me faça passar pela escassez, para que eu aprenda a valorizar que o que tenho não é meu, vem de ti, que eu não me afaste nunca de ti. Esse é o tipo de oração que nós já não fazemos na pós-modernidade. Porque quando é para pedir, faz a oração que Salomão... Bom, Salomão até foi modesto, né? Dá-me sabedoria. Não. Peça alguma coisa que será vistosa. Será assim de impacto. Pastor Elias está chegando, estacionando com o Rolls Royce aqui em frente, Pirituba. Esse é o cara. Ele já desce do carro com o beiço. Quer dizer, todo mundo tem que saber que é o Elias que desceu do Rolls Royce. Que já é muito tradicional, né? Porque o mais descolado pediria um Bugatti, Lamborghini, Maserati. Pediria mais descolado, para as meninas pirarem, sabe assim, pirarem. Ele pediria alguma coisa assim. Ele tradicional pedir um Rolls Royce. Cara, não, pede alguma coisa mais. Desceu o negão do carro, é o negão. A gente pede isso. Aí você olha para os ministérios, alguns ministérios explodindo, mas é uma explosão inflamada, de inflamação, não é consistente. Outros ministérios estão minguando porque não conseguem dialogar com a realidade na qual está inserida, e todos nós mergulhados na mesma hermenêutica. Quando você prega a palavra, se disser alguma coisa que dói demais, na hora, as pessoas, pô, pastor, você hoje pegou forte, meu. Pastor, meu irmão, se eu pegasse firme, você não estaria aqui, rapaz. É verdade. Então a gente hoje negocia o uso da palavra para a gente não perder os membros na igreja.
Então eu não quero ver a igreja minguar. Eu conservo um mínimo de palavra no texto ou no discurso e o máximo de manifestações de entretenimento de auditório. Então o cara está lá falando, a preocupação dele não é ensinar, não é instruir, não é repreender, não é corrigir, não é nada disso, é entreter o povo. Aí o povo sai da igreja, nossa, a palavra hoje foi uma bênção. Mas o que o pastor falou? Olha, não lembro, eu só sei que foi uma bênção. Não lembra, não é para lembrar, é tipo jornal que você leu, terminou de ler, põe no banheiro. Fique lá. No outro tempo até era usado para outras coisas. Hoje é para você se distrair enquanto você curte o momento de rei. São palavras paliativas, não têm consistência. Em compensação, raras vezes você vê alguém se convertendo. Por quê? Porque não é palavra de Deus, é palavra humana. É lucubração. O nosso raciocínio, seja lá científico, filosófico ou coisa do gênero. Eu me assusto às vezes, quando chego na igreja, me enfio lá num cantinho, numa igreja que ninguém me conhece, nessas andanças por esse país afora. Hoje não vou pregar e tal, estou lá no congresso de viagem para pregar e tal, o meu horário é outro horário, eu me enfio lá no meio da congregação para ouvir o que os meus colegas de congresso estão pregando. Eu escuto irmãos pregando Platão no púlpito, em nome das Escrituras. Ele não sabe fazer a distinção do que Platão disse com o que as Escrituras ensinam. O cara está pregando filosofia no púlpito e o povo não sabe. Acolhe a palavra. Nossa, que profundidade! Outro dia ouviu um sujeito pregar o Deus de Spinoza no púlpito. É claro que ele não citou o filósofo, né? Eu disse, Jesus dos crentes, misericórdia, como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Qual é a minha parcela nisso daqui? Você vai se contorcendo lá no lugar. Aí quando você prega, de repente você é apedrejado, porque você destoa da pregação do outro. O outro foi aplaudido e você é apedrejado, porque a tua palavra parece que é xoxa, é dura e cerceia a liberdade do indivíduo. Você tem que se submeter à sua... Que autoridade, pastor? Autoridade sou eu. Autoridade sou eu. Que pastor? Vamos submeter aqui pastor. Não. É uma experiência assim, de as minhas saídas. Você chega na igreja, você prega, termina a pregação, você já recebe os bilhetinhos. Pastor, eu quero falar contigo. Pastor, eu quero falar contigo. Pastor, eu quero falar contigo. Legal. 99,9% das pessoas que vêm falar comigo é para se queixarem do pastor deles. E aí, o irmão começou a falar, eu só digo, olha, não esqueça uma coisa, eu não sou seu pastor. Eu não posso te ajudar. Isso aqui que você quer passar para mim, eu não quero ouvir. Vai falar com o seu pastor. Daqui a pouco, o cara já nem consegue olhar para a sua cara, porque você foi deselegante com o irmão. Por que eu tenho que ouvir as tuas crises com o teu pastor? Por que você não vai resolver com o seu pastor? O pastor me disciplinou porque ele descobriu que eu estou endividado. Qual é a tua dívida? Olha, eu estou com um carro que até já foi apreendido e tal. E o pastor descobriu. Só que eu também sei que o pastor tem dívida. Mas ele só me disciplinou eu. Pastor, me ajude. Eu estou desconfiado que o pastor está saindo com a minha mulher. Como é que você lida com isso? Quer dizer, ele está se aproveitando da minha presença, que eu não sou de lá. Ele vomita no meu ouvido, porque ele sabe que daqui a pouco eu vou vazar.
Aí o irmão começou, eu já digo, ei, pare. Isso aí não é coisa para você falar comigo, porque eu não sou seu pastor. Eu sou amigo do seu pastor. Vai ter com o seu pastor. Se quiser ser meu amigo, até dá. Mas não para falar do seu pastor. Porque coisas do seu pastor, você tem que tratar com ele, o seu pastor. Esse é o universo no qual nós estamos inseridos. Essa é a dificuldade com a qual nos debatemos. Os problemas resultantes dessa hermenêutica relativista, assentes na liberdade que nos faz, a gente está repensando não só o que está escrito, como a gente está repensando a maneira de fazer o ministério acontecer. Então você se cerca de pessoas mais ou menos convenientes, e muitas vezes por causa disso, você deixa de perceber os reais vocacionados que tem na igreja. Porque você tem medo de que na hora que você chamar aquele indivíduo para perto, você o expande para mais longe do que ele já está. Você percebe que ele tem vocação, mas se você o trouxer para perto, daqui a pouco você percebe que ele não é tudo aquilo que parecia. Enfim. Então, tornou-se extremamente difícil, não só viver e fazer acontecer o ministério, como também tornou-se extremamente difícil pregar o evangelho. Fui a uma igreja, a convite do pastor, numa conferência missionária. O meu dia era domingo, no culto público, e oportunidade daqui e dali, oportunidade daqui e dali. 20, 30 minutos antes do culto terminar, o pastor me chama. Pastor, você tem 20 minutos para entregar o recado de Deus. Eu fiz a introdução. Estava terminando a introdução de 5, 10 minutinhos. Eu só senti a mão aqui no meu ombro. O pastor dizendo, Pastor Elias, você me empresta o microfone? Eu disse, pois não. Pensei que iria dar um recado, mas já é atípico interromper a palavra para dar um recado. Peguei o microfone e entreguei. Assim que entreguei, ele pediu, Pastor Elias, por favor, pode sentar? Aí, fui sentar. E aí desceu a lenha em cima de mim. Por causa da introdução que eu fiz da palavra. Cada instante, cada palavra acertava o meu peito, a minha alma, assim. Eu pensei comigo, vou levantar e vou vazar. Porque eu não preciso suportar tanta humilhação. Quando ia me preparando para sair, o Senhor disse, não, você não vai sair. Fique. Escuta tudo que Ele tem a te dizer. Eu nunca passei tamanha humilhação num púlpito como naquele dia. Porque a introdução que eu fiz não lhe agradou nem um pouquinho. Aí ele terminou de bater em mim, convidou a igreja a ficar de pé, fez a oração, deu a bênção, desceu do púlpito, nem cumprimentou os obreiros que estavam com ele lá no púlpito. E eu estava junto, entre os obreiros, desceu, pegou seu carro e foi embora. Aí os obreiros, com aquela cara de paisagem, né? Tipo que não viu nada, viam me cumprimentar, tal. E aí eu estou descendo do púlpito, pela lateral. Eu só vi um grupo de mulheres do círculo de oração, já me cercaram no cantinho do púlpito. Botaram no meio. Pastor, estamos aqui, primeiro, para pedir perdão pela igreja. O senhor não errou. Quem errou foi o nosso pastor. Não leve essa mágoa desta igreja. Perdoe a nossa igreja. E nós queremos orar por você. Por favor, ajoelhe. E aquelas mãos de mulheres sobre mim oraram. Eu estava muito, mas muito abalado. Aquela oração me levantou. Verdade, me levantou. Por quê? Porque eu não podia falar aquilo que o pastor não gosta. Eu tinha que falar aquilo que o pastor gosta e queria.
Esse é o contexto no qual nós estamos inseridos. Outro dia fui para Jacareí, convidado por uma igreja que não convém nem citar nomes. E depois da pregação, um presbítero veio, chegou junto e disse: Elias, pode acreditar, nessa igreja você nunca mais voltará. Nunca mais voltará. O que eu fiz? Você não sabe o que a gente está vivendo. E você não sabe o que o pastor tem feito aqui. Mas o que você disse acertou na veia, na jugular do pastor. E é engraçado, isso já fazem uns 12, 13 anos. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero terminar, apenas fazer algumas indicações de reflexão em torno do nosso contexto. Eu vou me valer do pensamento de um grande sociólogo, já falecido ainda na década de... Faleceu precoce, novo, na década de 90, finalzinho da década de 90. Esse sociólogo escreveu um texto muito, muito bonito, até por sinal. E eu espero que, se você procurar o texto, você leia com cautela, porque se é peixe, é um peixe extremamente espinhoso. O texto chama A Sociedade do Espetáculo. Guy Debord é o autor desse texto. Ele diz que, na verdade, nós já não vivemos numa cultura onde a tônica é a alienação resultante das ideologias que aprisionam as pessoas. Ele vai dizer, sim, que, na verdade, nós fomos além da alienação. Mergulhamos e construímos a sociedade do espetáculo. Nós não fazemos, nesse modelo de sociedade, nós não fazemos nada que não vise o espetáculo. Nós vivemos no espetáculo, fazendo espetáculo e disputando quem promove o melhor espetáculo que o outro. Então, se você tem pregadores, é natural que alguém compare quem pregou melhor, quem pregou pior. Porque as pessoas não estão ouvindo enquanto palavra, estão ouvindo enquanto espetáculo. Quando chega no culto, pode prestar atenção, as pessoas estão disputando quem usa o melhor perfume, a melhor roupa, o melhor calçado. Porque nós já não nos vestimos para cobrir nudez, nós nos vestimos para promover espetáculo. O espetáculo perpassa todas as dimensões da vida na sociedade. Inclusive, na dimensão íntima, o espetáculo está lá presente. A crise dos homens pós-modernos é o desempenho. Eu tenho que ter um desempenho impecável. Se não por via natural, vai por via não natural. Mas tenho que ter desempenho dentro de casa. E aí o desempenho varia de para. Quando não há desempenho, você não está promovendo o espetáculo esperado dentro de casa. Então nós criamos um modo de ser e estar completamente exteriorizado. Nós vivemos nas exterioridades. Ou seja, é o modelo de sociedade rasa, sem profundidade. Não tem mais íntimo, interioridade, profundidade, âmago, não há mais. Porque tudo que devia estar lá dentro veio para fora para fazer parte desse grande espetáculo. Então, eu que estudo, preciso mostrar aos outros que eu estudei. Eu que
trabalho, preciso mostrar que trabalho. Tudo o que eu faço nesse modelo de sociedade, eu faço para os outros. Então, até na hora em que eu leio as Escrituras, eu leio pensando no espetáculo que a palavra pode causar no auditório. Estou preparando o sermão, eu quero trazer alguma coisa nova, novidade. E temos um irmão que, em nome das novidades, já mergulhou nas heresias. É uma pior do que a outra. E a igreja está aplaudindo, porque é espetacular. É espetacular. Então, os nossos cultos viraram verdadeiros shows. Porque já não visa mais tocar no íntimo, mas visa mexer com as exterioridades, sentir arrepios. Ui. Aí o culto termina, o irmão diz, nossa, que arrepio. Só de pensar, estou arrepiado. Mas você olha para o sujeito, não muda. Não muda. Porque o culto para ele é espetáculo. E quanto maior for o espetáculo, mais da hora é a igreja. Essa igreja é da hora. O ensino, por causa da espetacularização da própria existência, o ensino ficou relegado ao segundo plano. Não se ensina mais. Porque se você ensinar as pessoas, você as esclarece. E pessoas esclarecidas não se submetem a espetáculos. Consequência, é bom não ensinar para manter as pessoas anestesiadas com o espetáculo. Então, quando você pergunta sobre as doutrinas fundamentais da vida cristã, o irmão não sabe, não tem ideia. Bom, não vamos então falar de doutrinas, vamos falar de credo. Qual é o credo que você conhece? Ele nunca nem ouviu falar de credo. O primeiro credo foi dado por Deus lá para o povo judeu, que é conhecido historicamente como Chamã. Ouve, ó Israel. O segundo credo foi dito, foi revelado a Pedro. Tu és o Cristo. E aí Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Termina o período apostólico, temos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, pororó, parará. É coisa linda, é coisa linda. É o resumo das nossas doutrinas, sintetizadas em poucas frases. Depois vem outro. Hoje você pergunta, qual é o credo da sua igreja? As igrejas não têm mais credo. Não tem mais credo. Porque aceita-se tudo. E não se exclui nada. E nesse aceitar tudo, o espetáculo está lá promovido. No entanto, as raízes são cada vez mais superficiais. A primeira tempestade que o irmão tem, ele rapa fora, porque não acredita na igreja, onde ele passa dificuldade. Como se Jesus dissesse que o dia que você aceitar Jesus, ou o dia que você me aceitar, você nunca terá mais dificuldade. Então, virou essa coisa bem espetacular mesmo. Eu preciso. E é engraçado que 90% das coisas que nós usamos, nós não precisamos. Nós não precisamos. Eu fico olhando para o meu celular, tem funções que eu não faço a menor ideia. Para que serve? Não, estou sendo sincero. Não faço a menor ideia para que serve. Mas se você me desse aquele celular que ainda tem teclado, eu ficaria bravo, né? Ô, meu irmão, vai dar teclado. Não dá. O que eu uso o celular? Bom, pouquinhas coisas. Mas, se você não me der, se eu não comprar um bom celular, e bom celular é o top, que eu vou usar 5% das funções que o celular tem. Essa é a doença com a qual nos debatemos. A igreja pós-moderna
é uma igreja do espetáculo. Então, em nome do espetáculo, demos boas-vindas às aparências, superficializamos tudo e mantemos as coisas nessa dimensão teatral da vida cristã. Teatro é o que a gente aprendeu a fazer na pós-modernidade. O resto é conversa para boi dormir. O meu choro, as minhas lágrimas ao dizer essas coisas, tem horas que a gente diz assim, é bom saber, é bom conhecer, mas tem horas que o saber e o conhecer nos fazem sofrer. Fundamentalmente quando você sabe que está errado e você não pode mudar. Você tem que aprender a lidar com as coisas erradas. Aí, isso dói demais. Bom, irmãos, de tudo isso, o que é que fica para nós? A Bíblia ainda é um livro sagrado. E como livro sagrado, eu preciso aprender a me dirigir a ela com reverência. Preciso me dirigir a ela com reverência. Então, se eu tenho o hábito de ler a Bíblia apenas naquele dia em que eu sei que vou pregar, ou para preparar sermão, eu estou redondamente errado, porque eu não estou fazendo o bom uso das Escrituras. Por ser um livro sagrado, ele é um livro vivo. Toda vez que você se aproximar a ele com reverência, preste bastante atenção. Não é você que vai ler o livro. O livro é que vai ler você. Porque se o livro não ler você, você não estará em condições a falar dele para ninguém. É a primeira coisa. Segunda coisa, meu irmão, na hora em que você estiver preparando o sermão, porque tem que falar para os outros, pense sempre, primeiro, na sua vivência com as Escrituras. Porque toda palavra que não vem da sua vivência, por melhor que ela pareça ser, ela não vai vir do coração. E se não vier do coração, não vai chegar no coração dos outros. Por isso, toda vez que você ler, não leia para os outros. Leia para si. Deixa que o livro te leia. Deixa que o livro dialogue com você. Tem um grande hermeneuta do século XX, não é cristão, mas escreveu uma hermenêutica terrível, profunda, séria demais, influenciou grande parte dos teólogos do século XX. Esse sujeito se chama Gadamer. Escreveu 2 catatás, 2 volumes desse tamanho, Verdade e Método. É o texto sobre a hermenêutica. E aí a hermenêutica, ela vai das coisas simples às coisas mais complexas possíveis, como a arte, por exemplo. E aí tem um conceito-chave no Verdade e Método, em que o autor fala sobre fusão de horizontes. Aquele instante em que você, diante da obra alheia, você se permite fundir a sua mentalidade com a mentalidade do autor da obra. Eu, quando li esse conceito, fiquei tão viajado nesse sentido, porque é a experiência que todos nós devíamos ter com a palavra de Deus. Na hora em que você lê, deixa que o espírito da palavra se funda com seu espírito. Nesse instante, a letra parece que desaparece. E as letras, ou melhor, as palavras escritas, ganham vida própria. E aí começa o trabalho de tortura. É você que é torturado. Mas é uma tortura gostosa, maravilhosa. Você termina a leitura, você sabe que apanhou tanto, mas apanhou tanto para se tornar melhor. Tornar melhor. Então o dia começa com uma disposição diferente ou termina com uma disposição diferente.
a vontade de continuar, apesar dos precalços, é cada vez crescente em você. Eu aprendi isso com papai, porque papai dizia que para ser sábio, você tem que ter esse cara como seu amigo e você não pode deixá-lo por nada. Dos 13, 14 anos para cá, todo ano eu leio a Bíblia pelo menos uma vez. E as leituras, a nossa igreja está fazendo isso esse ano. Gente, é uma experiência assim, sabe? Tem aqueles dias que você termina o dia, você foi injustiçado, você foi trapaceado, o carro avariou no meio da estrada, tudo deu errado. Mas aquela palavra que te leu de manhã te dá força para terminar o dia, ainda rindo. O velhinho está rindo porque sabe, né, o que aconteceu. Semana passada, me ameaçaram me tirar a nacionalidade angolana, no consulado, correndo para casa, quase morri, o freio acabou, o cabo de embreagem arrebentou e eu estava... Misericórdia. Aquele dia que você queria apagar do calendário. Mas o velhinho, quando chegou, nossa, deixa para lá. Ainda há força para enfrentar os dias sombrios. E, por último, eu desejo encarecidamente que vocês, meus irmãos, não deixem de fazer a distinção entre a letra e o espírito da letra. A letra é uma coisa, o espírito dela é outra coisa. Se você tiver que escolher entre uma e outra, nunca fique com a letra. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que está escrito aqui, por melhor que seja na hora em que você o lê, é muito pouco, perto do que o espírito tem a te dizer. Por isso, de novo, essa fusão de horizontes, ela precisa acontecer. Porque é na dimensão do espírito da letra que você vai perceber que essa palavra, além de viva, ele é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele é capaz de chegar lá na divisão das juntas, médulas, a divisão entre corpo, alma, espírito, e ele é apta para discernir as intenções do coração. Se nós não guardarmos o espírito da palavra, eu acredito que tudo que nós fizermos com a palavra não será nada mais do que anátema. E deste anátema o povo judeu pagou caro, porque eles abraçaram a letra e se esqueceram do espírito. E em nome da letra, até submetiam a pessoas à morte, como Cristo, por exemplo, que em nome de uma blasfêmia suposta, Jesus teve que pagar muito caro, e até hoje nós pagamos caro por causa disso. A letra é boa, mas melhor ainda é o espírito dela. Então não leia. Não leia se você não estiver disposto a ouvir o espírito da letra. Porque quando te disser não matarás, o não matarás não significa não matar a pessoa. Significa não tirar nenhum tipo de vida. A menos que você vai fazê-lo para comer, para se defender e para sacrificar ao Senhor. Sacrificar ao Senhor não precisa, porque Cristo fez isso uma vez e para todo sempre. Então você só pode matar para comer e para se defender. É assim que nós entendemos a letra? Não. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: quem atentar e cobiçar, já era. Então, o que Cristo está fazendo é restaurar o espírito da letra, que nós, ou os judeus, deixaram longe. Então, as dificuldades com as quais nos debatemos nos levam a esse tipo de coisa. Mas eu vos conclamo, em nome de Jesus, que a gente não perca de vista que a letra é boa, mas melhor ainda é o espírito dela. E se tivermos que escolher, o espírito da letra é infinitamente superior ao que a letra é capaz de revelar. Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos por teu cuidado. Te agradecemos por tua palavra. Pai, apesar de ser extremamente complexa ao nosso entendimento, porque muito do que está escrito nós não entendemos ainda. Pai, nós ainda assim cremos nela e alimentamos a esperança de que as nossas dúvidas na glória serão supridas. Pai, hoje vemos em parte, como que por um espelho defeituoso, mas no dia do Senhor, o que vemos em parte, o veremos plenamente. Essa é a nossa viva esperança. Por isso, perdoe as nossas dificuldades, perdoe a nossa formação, se em vez de contribuir, às vezes mais atrapalha do que contribui. Pai, aos trancos e barrancos nós vamos levando, acreditando que o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Pai, que venham as dificuldades, nós não vamos desanimar, porque nós não somos os primeiros nem os últimos. Assim como os nossos que nos antecederam triunfaram nas dificuldades, nós cremos que com Cristo também hemos de triunfar, porque nele somos mais do que vencedores. As dificuldades estão postas, os problemas se avultam, mas nós temos plena certeza que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, se em algum momento fraquejamos, ó Pai, nos fortalece e nos perdoe, porque até mesmo na tentativa de acertar, às vezes nós erramos, às vezes nós atrapalhamos, às vezes nós caímos. Enfim, Senhor, mantenha-nos fixos aonde o Senhor nos plantou e permita que ali nós possamos florescer. E com os olhos fitos em Jesus, nos ajude a marchar rumo a Canaã celestial. Pai, nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos pior do que ninguém. Nós somos aquilo que o Senhor fez com tanto amor, com tanto carinho. Certos de que se ainda não partimos, é porque os teus eternos propósitos conosco ainda não se consumaram. Por isso, Senhor, nos ajude e nos assista no cumprimento da sua vontade, para que a cada passo que marcarmos, ó Pai, consigamos acertar o alvo, que é a santidade. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Oramos confiadamente, sabendo que o Senhor nos ouve e nos atende. E nas nossas limitações o Senhor nos assiste. Pai, guarda em nós a fé, porque depois de combater, depois de acabar a carreira, tudo o que tivermos que guardar é a fé, aguardando a viva esperança, a coroa da vida eterna. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.